Olá, sou Paulo Roberto, sou licenciando em Turismo pela Unirio, através do consórcio CEDERJ. Esse vídeo ele faz parte das atividades não presenciais da disciplina Estágio Supervisionado 3. A sua concepção é de uma videoaula, que vai ser direcionada para uma turma de segundo ano do ensino médio técnico de guias de turismo. O tema será museus, espaço de lazer, turismo e aprendizado. Vamos utilizar o exemplo dos museus para falar sobre educação, lazer e turismo, mostrando que é possível aliar a teoria aprendida em sala de aula com a prática vivenciada nesses locais não formais de aprendizado. Bom dia, nobres estudantes, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula, o tema vai ser museus, espaço de lazer, turismo e aprendizado. Na aula de hoje, a gente vai poder conhecer um pouco mais sobre os espaços culturais, especificamente os museus. Porque eles são excelentes lugares para que a gente possa aliar a teoria que a gente aprende em sala de aula com a prática vivenciada nesses lugares. E por que os museus são excelentes lugares para que a gente possa aliar a teoria que a gente aprende em sala de aula à prática? Porque os museus, eles são conceituados da seguinte forma: são espaços que reúnem e organizam coleções e objetos que proporcionam um passeio histórico, técnico, artístico, paisagístico, entre outros. E conhecer espaços como esse, gente, é de fundamental importância para a construção da cidadania e do conhecimento. Nesse sentido, os museus, como espaços culturais, eles são ideais para a gente aplicar essa prática pedagógica. Vamos dar uma pequena parada nessa parte. Vocês podem perguntar: professor, como é que a gente vai conseguir aliar a teoria à prática no museu? É por conta do que eu falei anteriormente, quando eu conceituei. Como nesses lugares a gente vai encontrar coleções, a gente vai encontrar história, a gente vai encontrar memória. Então, muito do que a gente aprende em sala de aula está lá depositado, está lá armazenado, está lá organizado. Em tempos de pandemia, vocês também podem falar, né? Em tempos de pandemia, como é que a gente vai visitar um museu? Está tudo fechado, a gente não pode ir. Mas o que tem acontecido não só nesse momento, há bastante tempo, mas nesse momento especificamente, esse fator que eu vou colocar para vocês tem sido intensificado. O que tem acontecido? Os museus, por conta de fazer com que o seu acervo, as suas coleções atinjam um número maior de pessoas, eles criaram tours virtuais. E nesse tempo de pandemia, esses tours estão sendo utilizados como objetos de aprendizado. O que são os objetos de aprendizado? É tudo que a gente pode ter acesso através da internet, que a gente possa, através do acesso a eles,
transformar o que a gente visualiza em conhecimento, como no caso as coleções disponibilizadas através dos TRUs. Então, como a gente pode perceber, até em tempos de pandemia, os museus têm sido espaços excelentes para que a gente consiga driblar as dificuldades desse momento e conseguir continuar e conseguir trilhar nesse caminho do ensino e da aprendizagem. Algum de vocês aqui já foi em algum museu, já teve ou numa biblioteca parque, ou numa biblioteca comum? Algum de vocês já foi? Então vocês, com certeza, quando vocês estiveram nesses espaços, vocês puderam vivenciar um pouquinho do que vocês aprendem em sala de aula, correto? E para vocês que são estudantes de turismo, essa visita a museus faz com que vocês, além de aliar teoria à prática, vocês consigam imaginar roteiros que vão proporcionar aos seus futuros PACs entretenimento, lazer e entretenimento. E, além disso, conhecimento. Conhecimento esse da história, como nós falamos, né? Da história, da memória. E, nesse sentido, eu gostaria de dar 2 exemplos. Bom, o primeiro exemplo é o Museu Ciência e Vida. O Museu Ciência e Vida ele faz parte da estrutura da Fundação CCERJ. Ele fica localizado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Apesar dele não ter tour virtual, o Museu Ciência e Vida, na sua programação cotidiana, em momentos sem momento de pandemia, lá vocês podem desfrutar de exposições permanentes e de exposições temporárias. Por exemplo, lá tem uma réplica de um dinossauro que viveu nas Américas. Então é muito interessante você ter esse tipo de atrativo num museu assim. Então é próximo, né? Vocês aqui que moram no Jardim América, é bem próximo aqui do de Caxias, então em qualquer momento desse vocês podem ir lá e visitar. Também acontecem oficinas de robótica, que é um tema bem atual, bem cotidiano. Também eles lá também têm um planetário, uma outra atividade assim muito interessante que nem todas as pessoas têm esse tipo de atrativo próximo. O outro planetário que nós temos próximo aqui é na Gávea, então nós temos um aqui bem pertinho, aqui em Duque de Caxias. E também, o outro exemplo é o Museu Casa, de Rui Barbosa. O Museu Casa de Rui Barbosa foi o primeiro Museu Casa do Brasil. E o Museu Casa, os museus Casa, né? Eles são museus históricos que guardam a história e a memória de seus moradores ilustres. No caso do Rui Barbosa, ele foi orador, ele foi jurista, ele foi jornalista, ele foi político, e ele era um grande admirador e um grande estudioso da língua portuguesa. Ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Inclusive, ele veio suceder Machado de Assis na presidência
após a morte do Machado. Então, esses dois exemplos, no final do vídeo vai estar lá o endereço eletrônico tanto do Museu Ciência e Vida, tanto do Museu Casa de Rui Barbosa. Mas por que eu dei esses dois exemplos? Porque a partir deles vocês podem criar e construir uma gama de possibilidades. Por quê? Porque através dessas coleções, desses acervos organizados nos museus, vocês podem enriquecer o conhecimento de vocês a nível de formação pessoal, como também, a partir desse conhecimento adquirido, vocês podem criar futuros roteiros. Porque vocês vão ter um domínio maior da história e onde essa história pode ser buscada para ser revivida, rememorada. Então, mais uma vez aqui ratificando, os museus são excelentes espaços para lazer, turismo e conhecimento. E no caso de vocês, futuros guias de turismo, ter um conhecimento dos museus que existem no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, para que vocês possam criar tours e estar conseguindo atender o público-alvo de vocês. E nesse momento de pandemia, o tour virtual é muito interessante, como eu falei anteriormente no começo da aula, para vocês utilizarem como objeto de aprendizado, porque as exposições, os acervos disponíveis através desses tours, com certeza vão contribuir para que vocês ampliem o conhecimento de vocês e que vocês consigam driblar esse momento complicado que está sendo esse momento de pandemia do coronavírus, onde a sociedade está em xeque, né? Os meios de transporte, principalmente os de longa distância, foram bastante impactados, estão com a sua capacidade reduzida para evitar a transmissão do vírus. Então, o tour virtual ele auxilia vocês a driblar esse momento difícil. Aula, nós vamos dar continuidade a esse tema que nós abordamos hoje, sendo que a partir desses dois exemplos que foram dados, vocês vão pesquisar na internet outros museus e outros temas. Vocês podem perguntar, como assim outros museus e outros temas? É porque há uma variedade de museus pelo Brasil afora, mundo afora, e com temas diversificados, temas variados. Esse que eu dei, um aborda mais a parte da ciência, né? O próprio nome já diz, Museu Ciência e Vida, e outro é o Museu Casa, que aborda a vida do Rui Barbosa, que tem questões históricas, questões culturais, questões intelectuais, e tem outros museus, por exemplo, o Museu do Santos Dumont, tem a Casa Encantada lá em Petrópolis, que fala sobre a vida do Santos Dumont, que foi o pai da aviação. Tem o Museu da República, tem o Museu Imperial, tem uma série de museus que suscitam outros temas. E aí, tendo como referência o que nós estudamos hoje e o que vocês vão pesquisar, nós vamos poder vislumbrar outras possibilidades, tanto no sentido de agregar conhecimento, como no sentido de roteiros, de criar roteiros. Haja vista que vocês são futuros guias de turismo. E no mais, agradecer a atenção de vocês, estarem aqui assistindo a aula até agora.
e espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Vocês têm algum esclarecimento? Se não, a gente encerra a aula por aqui, tendo como essa perspectiva que vocês pesquisem sobre outros museus, outros temas, e que a gente possa dar continuidade a esse assunto na nossa próxima aula. Então, mais uma vez, agradecer a presença de vocês e um grande abraço.